sozinho, a palavra explodiu nele. Quando chegou a minha vez, 5 anos depois, no meio de muita ânsia de morrer, o Evangelho explodiu com a mesma eclosão de graça. Quando os meus olhos se abriram, eu falei, eu me nego a fazer parte dessa geração de cristãos. Me perdoa, Jesus, mas eu quero viver amanhã da ressurreição. Só vale a pena para mim viver o Evangelho se for como aquele dito de Lutero, que eu já conhecia de ouvir, mas nunca tinha significado nada para mim. Ele disse, eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. E eu disse, eu quero viver com essa existencialidade. E aí, no dia seguinte, eu estava na rua, nas praças, com os hippies, com os amigos da alta sociedade, pregando em todos os lugares. Logo, logo me chamaram para expulsar demônio, não sabia nem o que era, mas eu falei, Jesus, eu já sei o que é e vai sair. E se não sair no Evangelho da Graça, vai sair no Evangelho dos Grace. Porque eu era bom no negócio, mas vai sair no da graça. Nunca precisei apelar para nada que não fosse meramente a palavra. Com aquela fé que qualquer coisa seria detonada pela palavra. E aí uma revolução começou a acontecer. Eu nem me dava conta do que estava surgindo. Aí o dono da televisão, TV Globo, da rede amazônica de televisão, me deu um horário todo domingo de 6h30 às 7 horas da noite, de graça, para eu pregar com 19 anos. Eu ia lá, não tinha gravação, era tudo ao vivo, a luz vermelha acendia, o cara dizia no ar. Aí eu, meia hora. Meu pai assistia em casa e ele dizia, onde é que você aprendeu isso? Eu digo, eu não sei, pai, fala com Jesus. Eu sei que esse negócio está dentro de mim. Está todo repleto disso. E a leitura do Novo Testamento, Deus me deu uma memória boa, foi se transformando em algo que eu podia fechar os olhos e citar, e tomava conta de mim, me ardia, me queimava, me machucava, me fazia chorar, me derretia. Eu sentia que tinha uma graça vazando, explodia. E aí, aonde quer que fosse, aquilo ia acontecendo, sem que houvesse nenhum tipo de premeditação. E eu vivi anos e anos e anos daquela alegria. Comecei a ir para o país inteiro, depois para o mundo, pregando a palavra com aquele gozo. E todo mundo que eu via dizia, parece que você encontrou com ele hoje de manhã. Eu digo, parece não. Eu encontro todo dia, você não? Meu Deus, eu não abrirei a boca para pregar o Evangelho sem esse impacto no meu coração. Até que chegou um tempo, quase 30 anos depois, em que eu comecei a conseguir pregar o Evangelho sem aquela intensidade da primeira geração. Eu achei estranho, mas ao mesmo tempo falei, mas é assim mesmo. Já tem 30 anos quase, já falei para todo mundo, e vai ver que essa situação, que não era uma pasmaceira, mas uma calma de divulgação, de proclamação, chegou por causa do tempo, por causa da hora. Embora logo depois eu tenha entrado num estado de desconfiança a respeito do que estava acontecendo comigo. Aí aconteceu tudo que aconteceu, 98, foi um inferno, 99, 2000, eu conheci a Adriana, e ela começou a ter um papel renovador. Começou primeiro com aquela alegria feminina, né? Mas depois um papel renovador, espiritual no meu coração. Devagar eu fui sentindo outra vez o acender do
fogo, da chama, do braseiro, da alegria, da proclamação, do discernimento da palavra. E ela é testemunha todo dia, de que eu prego todos os dias, e eu tomo o meu café, fico ali um pouco embaixo em casa, subo para fazer o papo de graça, nunca sei o que eu vou pregar. Chego lá na hora, o brother diz: qual é o texto? Eu digo: espera aí. Aí eu dou uma andada, volto, digo: anota aí, tal. Qual é o tema? Eu dou o tema. Tem esboço? Eu digo: tem, mas eu não quero te dar não, para não estragar. E aí vou e falo 1 hora, 1 hora e meia, sem conseguir parar, aquela avidez, aquela alegria. Eu subo às vezes cansado, desço renovado, com vontade de pegar o mundo nas pernas, uma alegria enorme. Quanto mais velho eu vou ficando, melhor eu sinto que isso vai se tornando mais suave, mais intenso, por outro lado, mais forte e mais membro de novo e outra vez da primeira geração. Na realidade, nós todos fomos e somos chamados para nunca deixarmos de ser membros da primeira geração do Evangelho. E o apóstolo João deixa isso claro. Paulo repete de várias formas e modos diferentes. Jesus disse isso explicitamente, mas eu gosto muito do modo como João, no primeiro capítulo da primeira epístola dele, fala nesses primeiros 4 versos, onde ele diz o que era desde o princípio, que é um modo de João introduzir as coisas sobre Jesus, inclusive no evangelho dele. Ele começa praticamente assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui ele começa dizendo o que era desde o princípio. É o Verbo, que é uma expressão que ele tomou lá do pessoal de Tales de Mileto, 500 anos antes de Cristo, que desenvolveram essa noção do Logos como razão causal de toda a criação, de todo o universo. Vocês vejam como Deus se revela a quem quer, onde quer, do jeito que quer, não pede licença a ninguém. E João aprende com o pessoal de Mileto, que viveu, eu falei 500 anos antes de Cristo, não, 3.500 anos antes de Jesus. Eles vieram com essa noção antes dos pré-socráticos, antes de todo esse pessoal. E João se apropria dessa palavra, verbo, logos, no princípio, que era desde o princípio. O que temos ouvido. Ele usa todos os sentidos para descrever o que temos ouvido da boca de Jesus, o que temos visto com os nossos próprios olhos, porque a gente às vezes vê com olhos de outros e nem sempre viu mesmo. Às vezes já viu como eu estou vendo aqui, distorcidamente. Mas ele disse o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, que é uma descrição de um olhar sublimado, tomado por aquela perplexidade, por aquela alegria da visualização, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Pegamos ele, botava a cabeça no peito de Jesus. Quanto toque, quanta pegada, quanto suor, quanto cheiro, quanto pão partido, quanto roçar de corpos, quanto andar juntos, quanta coisa aconteceu do ponto de vista das fisicalidades. Ouvimos, vimos, pegamos, contemplamos.
e as nossas mãos apalparam com respeito ao Logos, ao verbo da vida, ao sentido causal de todas as existências. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. Ele não diz e nós a vimos, agora ele continua. Jesus já tinha ido, mas ele diz e nós a temos visto. Jesus já não era mais visível. Mas ele inicia dizendo, houve um dia que os olhos viram, os ouvidos ouviram, as mãos apalparam. Mas nós, eu, mesmo não estando mais ele aqui, os nossos olhos o têm visto, continuamos a vê-lo. Mesmo sem a presença materializada, historicamente concreta, temos visto. E ele prossegue e diz, e dele, dessa vida, dessa manifestação que temos visto, dela damos testemunho. E vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, ele outra vez repete, ele já não está entre nós, mas eu continuo a vê-lo. Ele escreveu isso idoso, idosíssimo, o mais idoso de todos os apóstolos, o único que não morreu de morte, de martírio, morreu de velho, exilado na ilha de Patmos, como exilado político. A vida se manifestou e nós a temos visto e delas damos testemunho e vô-lo anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, repitam comigo, para que vós igualmente, mais uma vez, para que vós igualmente. Ele está falando agora para um grupo que já vinha da terceira geração. E diz que aconteceu com a gente, começando na Galileia, até 40 dias depois da ressurreição, até quando ele foi assunto aos céus, no Monte Olival, e nós contemplávamos, olhando, enquanto ele era levado, até que uma nuvem o encobriu dos nossos olhos, e nós ouvimos vozes e olhamos para o lado, e eis que 2 varões vestidos de branco estavam ali dizendo, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez do modo como viste subir. Ele diz, isso temos visto e compartilhamos com vocês, para que vocês, do mesmo modo, da mesma forma, mesmo que vocês não tenham ouvido a palavra que saiu da boca física dele, mesmo que vocês não saibam como ele era, e eles nunca tiveram nenhuma necessidade descritiva de dizer que Jesus era louro, era branco, era amarelo, era preto, era coisa alguma, seria uma heresia. Como hoje em dia eu vejo o pessoal se esforçando pela negritude de Jesus, por isso aquilo nada conta. Sinceramente, pode ser um criolano lindo, tanto faz. Só que é absolutamente ridículo. Se está falando do verbo da vida, se está falando de alguém que pode ser conhecido em qualquer cultura, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer geração, do mesmo modo, porque ele não é carne nem é sangue, como ele disse. Minhas palavras é que são espírito e são vida. Portanto, ele diz, nós temos
compartilhado, falado com vocês, para que vocês, do mesmo modo que nós. É isso que o igualmente significa. Mantenhais comunhão conosco, com a mesma percepção, com o mesmo discernimento, com a mesma alegria, com a mesma intensidade, com o mesmo compromisso, com a mesma fé, com a mesma intrepidez, com a mesma vontade de se dar. Vocês tenham comunhão com a primeira geração, que todas as gerações se tornem a primeira. Se essa palavra que nós pegamos, ouvimos, apalpamos, contemplamos, e que entrou em nós, e que com vocês nós compartilhamos, for absorvida por vocês, igualmente haverá a mesma realidade, a mesma manifestação, e vocês terão comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nós, e ele se inclui os demais na mesma alegria, para que a alegria que nós tivemos na ressurreição seja a mesma alegria que vocês tenham, para que a nossa alegria seja completa. Aí a gente olha para o que acontece à nossa volta. Um Jesus totalmente desfigurado, a cara do diabo, cada vez mais parece um Beelzebub, parece um Midas, parece uma divindade greco-romana, parece uma síntese do panteão greco-romano, não tem absolutamente nada a ver com Jesus dos Evangelhos, distante, que faz os discípulos terem ódio, que se dividem em ideologias, que cultuam os seres humanos como divindades políticas, religiosas, que adoram a Mamon e que fizeram com que Deus só aceite a adoração que seja dada em dinheiro. Um Jesus totalmente disforme, que não guardou sinal algum do seu próprio caráter, e que é aquele que a maioria dos cristãos da terra adoram. Adoram-no contra Deus, adoram-no blasfemamente, adoram-no contra o amor, adoram-no em favor do ódio, adoram-no orando por guerras, adoram-no com torcidas, como torcedores fanáticos de antagonismos, cada lado defendendo o Cristo da sua própria doença e projeção, mantendo comunhão com espíritos malignos, comunhão com demônios. E vocês vão ficar chocados comigo. E Deus permita. Porque o que eu vejo quase todo dia é um monte de gente usando o nome de Jesus para batizar a Satanás entre nós e para glorificar aquilo que é a própria negação daquilo pelo que Jesus viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Agora, João está dizendo que não vale a pena ser cristão, não vale a pena se dizer discípulo, não vale a pena coisa alguma, se não for igualmente como foi. Igualmente como foi conosco, tem que ser com vocês. E não adianta dizer, mas que pena que eu não vivi naquele tempo. Talvez você virasse Judas, do jeito que você é, vivendo naquele tempo, graças a Deus.
Judas é melhor do que a maioria dos pastores e crentes que eu conheço. Ele, pelo menos, depois que traiu, saiu desesperado, dizendo: eu traí, pequei, traindo sangue inocente, se enforcou. Que glória! Que glória! Aqui não, o pessoal trai, engana, mente, nem se enfoca. E nem se enfoca, ficam aí todo dia, cada vez piores. São Judas Iscariotes. Vai ter que ser glorificado entre nós, porque pelo menos teve a bênção do remorso suicida, que não acontece entre nós. Ao contrário, ninguém quer nem saber. Eu sou acusado por aí de ser aquele que é o pai das inclusividades. Mas outro dia eu ouvi uma menina dizer, uma garota bonitinha, assim, meio patricinha, lindinha, cheirosinha, dizer que o pastor dela disse que eu era um ser humano bom, era uma pena que eu era muito radical. E aí eu quis saber qual era a radicalidade. A radicalidade é de pregar Jesus como sendo alguém que pode ser vivido hoje. Será que ele não entende que não dá mais? Que o mundo mudou? E aí me deu uma alegria enorme. Obrigado, Jesus, por essa radicalidade. Que eu seja acusado disso até o último dia da minha vida, até depois de morto. Porque vocês vão viver para assistir. Que eu não vou andar para trás. Não tem um walking aqui. É para frente, é para diante. Eu não estou andando nem na direção de Paulo. Paulo foi meu irmão de leite, querido e amado. Mas não é a minha referência absoluta, eu só tenho uma. É andando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, com os olhos postos nele, querendo que a ressurreição cresça em mim todo dia, que o amor dele aumente, que a minha fé não titubeie. Que coisa mais maravilhosa é não ter nada e possuir tudo, é não saber coisa alguma e não ter incerteza sobre nada, que é o que o Evangelho produz na vida da gente quando você igualmente mantém comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. De que geração você é? Qual é a sua geração? Quem é o seu pai na fé? Não diga não, porque pode ser que a gente tenha que dizer: vós sois filhos do diabo. Que foi o que Jesus disse. O Paulo disse para o mágico Elimas, que tentava dissuadir a pregação de Paulo para o procônsul Sérgio Paulo, lá em Atos. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão do Senhor sobre ti, e tu ficarás cego por algum tempo. Ele, andando em volta, não via coisa alguma, senão névoa e escuridão, e teve que ser guiado pela mão. Pelo menos se deixou guiar pela mão. Hoje em dia o pessoal está cego e não quer ser guiado por mão nenhuma, só para aquilo que os leva para mais distante. Qual é a sua geração? Eu queria que hoje, e eu vou falar muito pouco, o que é uma realidade, eu queria que você pensasse do que você é filho. Em que fé você foi parido? De que útero espiritual você procede? Você foi batizado em quais fetiches? O que você chama de fé é o quê? O seu andar com Deus é feito de validações de prosperidade, de materialidades, de sucessos contabilizados,
de manifestações perceptíveis exteriormente e louvadas como sendo as coisas que definem uma pessoa bem-sucedida? Qual é a sua geração? Quando eu conheci Jesus, e meu pai me perguntou: meu filho, qual vai ser o maior problema para você? Serão as drogas? Ai, que droga, pai? Droga é uma droga. Isso aí é uma decisão e já era. O que é? Eu falei: mulher. Passam essas motos, essas bundonas aqui na frente de casa, elas param, olham para mim, vem cá, dizer não é que é um negócio. Aí, ora por mim, ele falou: não vou te ensinar a orar e a jejuar. Aí eu comecei a aprender a orar e a jejuar com ele, a gente ia para a floresta, passávamos 3, 4 dias em oração, em jejum, lendo a Bíblia em voz alta, eu para ele para mim, guardando o Novo Testamento no coração. Às vezes eu não conseguia ler, eu chorava, as lágrimas me queimavam, meu coração se derretia. Foi assim durante anos, pelo menos 20 anos, daquela alegria enorme, até que, como eu disse há pouco, devagar, foi havendo aquelas concessões para a mornidão, que eu chamava de costume. Graças a Deus por tudo que me aconteceu. Porque me colocou de novo no mesmo canto, no mesmo lugar, com uma vontade de radicalidade cada vez mais profunda, pedindo a Deus que a minha vida seja como o vinho de Caná da Galileia. Quanto mais o fim da festa, mais gostoso, melhor, mais intenso, mais verdadeiro, mais sincero, mais simples, mais quebrantado, mais descomplicado, mais sem vontade de impressionar nada e pedindo ao Espírito Santo que rasgue mentes e corações na simplicidade dessa palavra. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos temos escrito para que a vossa alegria seja completa. A gente só conhece essa alegria completa quando a gente diz: eu sou filho da primeira geração. Eu sou filho da manhã da ressurreição. Eu sou filho da loucura da pregação. O Espírito Santo se renova em mim todo dia e eu vivo um Pentecoste de graça. Todas as manhãs acordo e vivo nessa expectativa, durmo nessa certeza e a vida vai passando e a certeza de que tudo só se expande e continua. E você não tem que virar um esquisitão. Não tem que virar um idiosincrático. Quanto mais isso cresce, menos fanatismo existe. Mais liberdade, mais clareza no olhar, mais compreensão, mais capacidade e palpabilidade. A minha mulher sabe. E ela acompanhou esses últimos 22, quase 23 anos. Ela viu esse retornar. Ela sabe que todo dia está mais gostoso. E ela sabe que eu estou mais gostoso. Que todo dia fica melhor. Que todo dia fica mais suave, mais manso. Que todo dia se torna mais íntimo. Que todo dia aquela certeza de que nada nos faltará deixa de ser palavra de salmo e passa a ser passo, vida, ato, olhar, interpretação, alegria, convicção. Cada dia
mais presente, cada dia mais contemplação, cada dia melhor a audição, cada dia mais simples o testemunho, cada dia mais nítido o olhar, cada dia mais embebedecida a adoração, cada dia mais da primeira geração. E eu gosto mais dessa primeira geração de hoje do que até da primeira geração deles. Porque, graças a Deus, eu estou livre de um monte de besteira de Pedro, de Tiago, de João, de bobajadas para lá e para cá. Um monte de coisas que ficaram para trás. Aí você diz, olha, você pode até estar pregando mais simples, mas uma coisa é fato, você ficou arrogante. Porque você está dizendo que Paulo é só um colega. E eu aprendi com Paulo que ele é só um colega. Aprendi na carta aos Hebreus que eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Aprendi que a intenção de Deus é que a cada nova geração o Evangelho, como compreensão, como discernimento, como prática, como experiência, como vivência, como acumulação de discernimento, cresça em nós de modo que a gente se aperfeiçoe em Cristo todo dia, mas isso só acontece se nós igualmente tivermos a mesma comunhão. Quanto tempo faz que você, por exemplo, não lê o Novo Testamento? Você diz, não, eu leio aqui assim. Para mim não tem problema, isso aqui é uma novidade, Gutenberg para cá. Não existia antes. Paulo não lia a Bíblia. Não tinha, só tinha a Torá e os livros da sinagoga, que não dava para carregar. Pesavam tanto que ele, saindo rápido da casa de Carpo, deixou uns pergaminhos lá. E foi embora sem Bíblia nenhuma, nem dos judeus. Texto cristão, quem escreveu primeiro foi Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses. Os evangelhos foram os últimos textos a serem escritos. Nenhum deles tinha que meditar num livro de manhã. Mas a mente tinha que memorizar. Jesus falava por parábolas, entre outras coisas, como Joaquim Jeremias, um acadêmico inglês, demonstrou, traduzindo os textos, por exemplo, de Lucas, do grego para o aramaico, e percebendo que tudo virava poesia e rima, de maneira que os que o ouviam guardavam os repentes para sempre, e podiam repeti-los, guardá-los, declamá-los de novo. Era a mente que estava funcionando, era o ouvido que estava em ação, era a boca que repetia, era o coração que declamava, era a mente que contemplava. Não era como nós que ligamos a TV para ouvir heresia. Vamos para o YouTube para assistirmos todas as porcarias do Tártaro, que é o inferno do Hades grego, é o Tártaro. É o YouTube dos crentes. Vão para lá ouvir só barbaridades. E aí você vê as coisas ficando feias. São pastores dizendo, Deus está nos abençoando. Oh, glória! Porque agora os prefeitos só recebem dinheiro que venha das mãos dos pastores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanta bênção, quanta coisa linda. Nós agora temos o nosso líder, temos o nosso Messias, temos o nosso Senhor, temos o nosso Constantino, temos o nosso 13º apóstolo. E vão ficando todos apóstolos. São todos os apóstolos. De que geração você é? Porque eu quero dizer uma coisa para você.
se você não for da única, primeira e contínua e eterna geração do Evangelho, você nunca terá alegria. O que nos mantém assim é essa alegria completa. De você saber que Deus é. Como semana passada, a gente esteve numa agonia muito grande, algumas das pessoas que estão aqui nesse auditório, por causa de uma coisa monstruosa que estava acontecendo e aparentemente não tinha mais volta humana. Já era e não tinha retorno. Aí todos os que souberam convergiram as orações em intensidade, em clamor. Quando eu terminei o papo de graça, que eu li aquele textinho que essa pessoa amada do meu coração mandou, eu caí num pranto na minha mesa e comecei a chorar e dizer: Jesus, Jesus, não, Jesus, não, Jesus, põe tua mão, Jesus, não, não, Jesus, põe a tua mão para isso agora. Aí 50 minutos depois, mais ou menos, eu recebi um telefonema de um filho meu, me dizendo: meu pai, Deus é bom, Deus é bom, aconteceu o impossível, aconteceu, e eu só carregava no coração essa declaração: para que a vossa alegria seja completa. Foi o que Jesus disse em João 15, repetiu em João 17, vocês não têm pedido nada em meu nome, peçam e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria seja completa. A gente tem que amanhecer todo dia na frente da tumba de Lázaro, para que a nossa alegria seja completa. O Evangelho não tem que ser uma narrativa de 2000 anos, mas tem que ser um acontecimento do meu cotidiano e pode ser do seu, para que a nossa alegria seja completa. Se nós não formos restaurados na alegria dessa primeira geração, da ousadia da fé, dessa certeza de palpabilidade, de sensorialidade, de discernimento, de presença, de comunhão, que é algo que tem a ver com sentar junto na mesma mesa com Ele. Cearei com Ele e Ele comigo. Essa a promessa, é esse o desejo. E é essa a possibilidade. Eu não vim aqui para falar uma utopia. Eu vim aqui para declarar a mais fascinante e simples de todas as possibilidades. Quem quiser, provará. Quem não quiser, continuará andando na sua própria infelicidade, precisando procurar homens, mulheres, intercessores, gente que se interpõe entre Deus e você, triângulos. Hoje de manhã a gente conversando com essa pessoinha querida, ela vinha de uma igreja onde tudo triangulava pelo apóstolo, pela apóstola, pelos apóstolas, por tudo mais. E aí eu falei: ali tudo triangula, minha filha. Ela falou: pois é, eu só vim aprender agora que de triângulo já basta a trindade. Eu falei: de triângulo já basta a trindade, não precisa de triângulo nenhum. E a própria trindade não é um triângulo, é uma realidade só. O resto é doutrinação que confunde a mente. Para que vós igualmente tenhais a mesma comunhão que nós temos. O que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam, o que a nossa boca fala, o que contemplamos, isto igualmente compartilhamos, para que vocês igualmente provem as mesmas coisas e tenham a comunhão que nós tivemos com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, e para que a vossa alegria seja completa.
Eu não sei o que você veio esperando aqui, mas eu vim dizer só isso. Na esperança de que vós igualmente, no que diz respeito ao verbo da vida, experimentem essa realidade que não tem a ver com fanatismo, não tem a ver com histrionismos, não tem a ver com gritarias, não tem a ver com loucuras, não tem a ver com perda da consciência, tem a ver com lucidez, tem a ver com a expansão da consciência na fé, tem a ver com essa convicção palpável e dá a impressão de que se eu enfiasse a mão pela boca eu pegava aqui dentro de mim. Está aqui. O inferno sabe, os anjos sabem, todo mundo sabe. Está aqui dentro de mim. Não tem força no universo que eu tema. Nada, como Paulo disse, nem qualquer outra criatura apareça, porque não vai encontrar em mim tremor nenhum. A confiança tomou conta do meu ser. E eu estou pronto para viver e para morrer. Por quê? Porque igualmente eu ganhei comunhão nessa alegria da ressurreição, da vida, dessa explosão de gozo que dia a dia se transforma em algo mais fascinante, mais simples, mais fácil de dizer, menos complicado, menos elaborado, porque já está tudo laborado na experiência do amor e da fé todos os dias. E eu queria que você repetisse isso comigo para eu concluir, graças a Deus. Para que eu, igualmente, mantenha comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Repita comigo. Para que eu, igualmente, mantenha comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Para que a minha alegria seja completa. Para que a minha alegria seja completa. Perdão pela frustração de quem veio aqui ouvir uma elaboração. Eu não tenho mais elaborações. Eu só tenho simplicidades do Evangelho para declarar, sem constrangimento. E se eu viver muitos anos, pode ser que eu suba aqui e não fale mais do que 5 minutos, porque o resto se transforme em comentário desnecessário. Vamos ficar todos em pé. Eu vou esperar amanhã de manhã todo mundo trazendo mais alguém. Talvez alguns aqui estejam olhando e dizendo, bom, se for para ouvir isso, eu não volto amanhã. Eu já ouvi, já sei, já aprendi essa basicalidade. Essa basicalidade é para ser vivida. De modo que, enquanto não se transformar em vida, é mentira. É mentira ambulante. É mentira de culto. É mentira de Deus. É mentira de evangelho. Não tem nada a ver com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E muito menos ainda vai produzir a alegria completa no nosso coração. Eu quero morrer de uma felicidade, porque eu vou para a glória eterna, onde o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que nunca foi produto de concepção de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam já aqui, e para além nem se pode vislumbrar ou descrever. Mas eu sei uma coisa, e eu não estou mentindo. Mentir na presença da mulher é uma coisa muito desavergonhada. E a minha é sincera demais para não me deixar cometer isso. Eu sei que ficou melhor, todo dia está melhor.
E dentro de mim eu só sinto essa expansão, essa paz crescente, essa raiz profunda e essa confiança inabalável. Essa convicção de que não há sofismas e de que o poder de Deus em nós pode destruir toda fortaleza, anular todo sofisma e nos colocar no chão sólido do caminho, da verdade e da vida. Jesus, eu te agradeço por essa palavra singela, simples, para que a Sofia entenda, para que qualquer um entenda, para que não haja privilégios intelectuais, mentais ou acadêmicos. O Evangelho está sendo dito de novo e eu peço que o Espírito Santo faça com que muitos aqui se entreguem à alegria da primeira geração. A experiência da ressurreição dos mortos no coração, na mente, na atitude, na vida, sem distração. Faz isso crescer em mim todo dia mais, na vida dos meus filhos, dos nossos netos, da nossa casa, dos nossos amigos, do mundo. Muito obrigado por aqueles que na terra não desistiram e continuam crendo que é possível hoje, que é possível agora experimentar outra vez a alegria da ressurreição. Muito obrigado. É diante de ti que estamos e é diante de ti que continuaremos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu queria pedir, se for possível, o meu querido Jorge, vir até aqui cantar uma letra que eu fiz há muitos anos. E foi você ou o Pimenta que puseram a letra? Foi Pimenta pôs a música e ele gravou no Grupo Cimente, não é isso mesmo? Eu acho que foi em 1984 que eu fiz a letra. Foi antes do Pimenta falecer. A gente tinha uma reunião toda quarta-feira no centro de... Como era o nome, meu amor? A Adriana ia lá e eu não a conhecia, mas ela sentava lá no centro do professorado Paulista. Não, o professorado Paulista é aqui. Era em Botafogo, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E aí o Pimenta sempre me pediu uma letra. Eu fiz uma lá do pescador, ele botou uma... Aí ele falou, me dá outra. Aí eu fiz aquela que você gravou. Se você, naquele tempo, era exatamente o que o meu coração pedia. E hoje em dia é o que o meu coração quer ainda mais. Se você puder cantar, eu vou ficar muito feliz. Eu queria pedir para vocês se sentarem, que o Jorge vai cantar, e depois eu pedi para o Vavá, Jorge, cantar uma canção que tem a ver com o que Caio falou, que as duas têm a ver com essa ideia da primeira geração. Aliás, simples, né? Tá. Vamos levar algum tempo para entender um pouco. Muito bom, muito bom. Eu preciso viver minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, passei com sorte na vida e na morte, e fala em mim.
eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos para nunca enganar essa gente esgotada de tanto chorar. Eu preciso ter coragem de ser, ter vida e poder, ter amor para atender essa gente perdida por quem Deus quis morrer. Eu preciso viver. Eu preciso viver.